A cruz ansata, um símbolo de grande importância do Antigo Egito, pois a cruz ansata tem uma profunda relação com a religião politeísta e os ciclos da vida, também chamada de Ankh, cruz da vida ou chave da vida. Este elemento também se incorporou fora da religião politeísta egípcia. A cruz ansata também é encontrada em tradições e culturas como no cristianismo, e que vem representando a ideia da vida eterna, e o seu simbolismo está relacionado ao conhecimento, à proteção, fertilidade e iluminação. E na cultura egípcia, a simbologia é um pouco mais profunda, pois eles associavam a uma chave que representava a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos, pois os egípcios tinham o conceito de vida e morte como fases de extrema importância. Assim, no Antigo Egito, cultuavam deuses que, em sua maioria, representavam ciclos de existência. Os antigos egípcios seguiam preceitos que os levavam a crer em uma transição favorável na vida após a morte. Estavam sempre cultuando deuses que representavam, em sua maioria, os ciclos da vida após a morte. A cruz ansata também representa este ciclo. É comum a associação da cruz ansata a um outro símbolo que está relacionado à deusa Ísis, chamado Tiat. E o Tiat se encontrava na fivela da cintura da deusa Ísis. Porém, a cruz ansata é mais simples que a fivela da deusa, pois ela não apresenta ornamentos em sua haste. É formada por uma espécie de alça que fica acima da haste vertical e sendo sustentada por outra horizontal. Esta união visa representar a oposição e o complemento de conceitos opostos, dentre eles o masculino e o feminino. Existem também interpretações que afirmam uma relação entre o bem e o mal, e que está escrita na própria estrutura do símbolo. Esta interpretação vem com a função de mostrar a criação da vida por meio da dualidade, utilizando-se de elementos opostos e complementares. Também não podemos esquecer as teorias que associam essas dualidades à deusa Ísis e o deus Osíris, deuses representantes da fertilidade. Osíris vem representando um papel importante no processo de morte, enquanto Ísis desempenha seu papel em função fundamental dos nascimentos. Os antigos egípcios também viam a cruz ansata como uma chave que dava acesso aos portões do reino dos mortos. E esta associação é devido aos princípios egípcios, a qual a morte é tão importante quanto a vida. Deste modo, compreendemos que a cruz ansata é um hieroglifo egípcio de grande significado, que nos traz a ideia de vida, vitalidade e todo o ciclo natural da existência humana. Um hieroglifo egípcio cujo significado se traduz em vida ou sopro de vida. Desse modo, seu simbolismo está associado principalmente com a vitalidade, a origem da vida e os ciclos naturais da existência humana. Outras atribuições são dadas ao símbolo, atribuições que ligam a cruz ansata aos deuses Ra, ao deus Osíris e à deusa Maat. Atribuições que nos mostram que a cruz egípcia também tem conceitos de equilíbrio, ordem e justiça. Observamos no decorrer da história que a cruz ansata inspirou outros símbolos históricos, principalmente a cruz cristã. A cruz egípcia também foi apropriada pelos ocultistas e ganhou grande força no final do século XIX. Observamos aqui um elemento que perpassou a cultura egípcia, chegando a alcançar grupos hippies da década de 60. E apesar de todas as transformações e diversas maneiras diferentes de ser utilizada, e as formas também que foi adquirindo conforme o tempo, a cruz egípcia geralmente tem os mesmos significados, um símbolo milenar, e assim como o olho de Horus, nós vemos a cruz ansata misteriosamente vem ganhando força no mundo, se atualizando com o passar do tempo.
Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal A Terceira Visão, porque eu mais que acredito, eu tenho plena convicção.